senhores telespectadores, num dos nossos últimos programas eu falei de Almeida Garrett. Bom, e insisti muito na ideia de que Almeida Garrett é quem introduz a moda romântica literária em Portugal. Creio mesmo que disse, o grande título de glória do Garrett é ter sido o introdutor do romantismo em Portugal. E isto é verdade, isto é inteiramente verdade. Simplesmente é uma verdade incompleta, porque há dois grandes nomes que se podem considerar os introdutores do romantismo nas letras portuguesas. Um é Almeida Garrett e outro é Alexandre Herculano. Eu falei de Garrett e acho que hoje devo recordar a grande figura que foi Alexandre Herculano. Toda a gente os associa Garrett e Herculano como se fossem gente da mesma geração. Não eram. Herculano é um homem já nascido bem no século XIX, ele nasceu em 1810 e nasceu num lugarzinho que hoje já não existe. Nasceu no Pátio do Gil. Isto ficava naquela zona de jardins que hoje fica junto do Palácio de São Bento, que é o palácio onde está a Assembleia da República. Há ali um vasto espaço ajardinado. Aquilo antigamente não era assim, era um casario de gente pobre. E naquela casa que estão a ver ao fundo, nasceu em 1810 um menino, filho de gente pobre, a quem puseram o nome de Alexandre Herculano de Carvalho Araújo. O pai era um Teodoro, recebedor da Junta de Juros, portanto um pequeno funcionário público muito modesto, e a mãe, a Maria do Carmo, essa era filha do mestre pedreiro, Carvalho, daí que veio o Carvalho. E eram, portanto, uma família muito humilde que vivia ali no Pátio do Gil. Isto aconteceu em 1810. Eu acho que é importante uma pessoa nascer em 1810. 1810 é o ano da última invasão francesa. Toda a gente fugiu para Lisboa. Havia bandos de salteadores, de malfeitores, de ladrões. E as pessoas viviam nos seus lares ali cercadas pelo terror. Não se podia sair à rua. E isso durou 1810, 11, 12. São épocas muito más em Lisboa. Falo nisto porque eu julgo que a ideia que ao longo da obra de Alexandre Herculano se faz da plebe, ele chama a plebe ao povo, é uma ideia horrorosa. Para ele, a plebe, como ele diz, aliás, na voz do profeta, a plebe são as fezes da sociedade. A plebe é a escória, a plebe é infâmia, a plebe é blasfémia, a plebe é uma espécie de lodo horroroso contra o qual ele sempre protestou. Bom, hoje nós não temos nada essa ideia de plebe, mas a plebe é quem vota, a plebe é quem decide. Mas reparem, Herculano nasce em 1810 e a plebe que ele conhece ao abrir os olhos para a vida é realmente isso mesmo. São as camadas ínfimas da sociedade que se refugiam em Lisboa para fugir à terceira invasão francesa, contra a qual era preciso à noite barricar e pregar a porta das casas para não ser assaltado. Bom, é essa a ideia que o vai dominar toda a vida. Vim falar nisso, não lá no Pátio do Gil, porque já não há Pátio do Gil, acabaram com aquilo tudo, mas na última relíquia inteiramente verdadeira que eu conheço da vida do grandíssimo escritor. Vem atrás de mim uma casa, uma porta e uma janela. Ele, durante 10 anos,
entre 1867 e 1877, viveu nesta casa. Durante esses 10 anos era por aquela porta que ele saía para ir ver as suas propriedades, as suas árvores, as altas faias que ele tinha mandado plantar e, sobretudo, as vinhas. Ele tinha posto vinhas novas, andava a ver quanto aquilo dava, e os olivais. Tinha olivais magníficos, tinha comprado esta propriedade e Herculano fez-se lavrador. Pela porta que estão a ver, o Herculano lavrador, com botas de atanado, o seu chapéu a camponês, aquela face muito severa, saiu centenas de vezes para ver como iam os trabalhos. Eu até vou agora revelar uma coisa que talvez seja uma coisa indiscreta. Ainda hoje estão vivos os netos e os bisnetos de homens que trabalhavam para Alexandre Herculano e dizem que ele era um patrão severo. Quando andavam a colher a azeitona, ele saía daqui com o seu capote, o seu chapéu e com um grande chapéu de chuva. E quando via algum trabalhador assim, menos leste no trabalho, com a ponta do chapéu de chuva, picava para o acicatar e dizer: trabalha, homem, trabalha mais. Bom, não sei se é verdade, esta lenda chegou até hoje. Bom, e mostra o Herculano lavrador. Herculano, ao morrer, legou esta propriedade e a sua casa a uma família muito respeitável de vizinhos, o António Paulino da Cunha e Silva e a esposa. E Herculano tem um problema. Ele morre, a mulher é muito mais nova. Quem é que vai tomar conta da mulher? Bom, nessa altura não há, enfim, possibilidades de fazer garantias sociais e ele toma uma decisão. Deixa esta quinta e esta casa e tudo quanto tem ao seu honrado vizinho António Paulino da Cunha e Silva, com uma condição: até ao fim da vida ele vai manter com toda a comodidade, com todo o conforto, a viúva de Herculano e vai realmente garantir-lhe uma sobrevivência tranquila. Hoje mantém-se na família imensas ideias, ainda lembranças sobre o grande escritor, e esta janela que vem ao lado da porta, a janela chama-se a janela do gabinete. Acho muito importante isto. O gabinete. O que era o gabinete? O gabinete era a sala onde o grande escritor, durante 10 anos de vida, escreveu imensas obras. Os senhores telespectadores estão um bocadinho, estão-se a sentir um bocadinho desiludidos por eu só mostrar o gabinete por fora. Felizmente, a casa está ainda na posse, hoje, de um bisneto de António Paulino, que generosamente a faculta a todos os admiradores de Herculano. Eu vou entrar no gabinete, é claro, já não é nada do que era no tempo de Herculano, mas a casa é a mesma, os móveis é que são outros, e vou-lhes lá falar um pouco na obra de Herculano. Era este o gabinete, uma sala relativamente pequena, muito luminosa. Ela tem 3 janelas para o exterior. Antigamente tinha aqui uma parede que a dividia do corredor e as paredes estavam forradas de livros. Herculano tinha uma secretária, mais ou menos no sítio onde eu estou, e foi aqui que ele redigiu uma grande parte da sua obra. Eu tenho aqui diante de mim a coleção dos opúsculos. São 10 obras menores, ele considerava as obras menores, mas que aqui, em Valdelobos, ele deu-lhes a forma definitiva e mandou-as para o editor. Hoje é uma das obras mais notáveis que a gente tem para conhecer o grande escritor.
Como sabem, teve uma infância obscura, filho de gente pobre, o pai cegou, ele não pôde fazer estudos superiores, vem realmente as guerras liberais, ele foge de Lisboa, tinha havido uma revolta no regimento do 4 de Infantaria, em 1831, portanto tinha ele 21 anos. E essa revolta foi reprimida com uma extraordinária violência pelo governo. Os soldados revoltaram-se, as tropas do governo perseguiram-nos, onde quer que os apanhavam, mataram-nos. A revolta deu 300 mortos, todos soldados do 4 de Infantaria. Bom, é horroroso pensar nisto, mas foi assim. Nessa noite de terror, muita gente saiu de Lisboa, escondeu-se, e entre os jovens que pediram abrigo numa fragata francesa que estava no Tejo, a fragata Melpomene, havia um jovem, até aí tinha uma vida desconhecida, e nem se sabe que estivesse metido na Revolução do 4 de Infantaria. Mas enfim, pediu asilo no navio e foi para a França. Chamava-se Alexandre Herculano de Carvalho Araújo. É um simples soldado, nunca teve galões, foi para a França, para a Inglaterra, tinha uma má ideia da Inglaterra, ao contrário do Garrett, isso é curioso. Dali foi para os Açores, veio dos Açores, esteve no Porto, mas já no Porto o nomearam segundo bibliotecário da Biblioteca Pública, porque ele revelava um grande jeito para o estudo. Bom, depois triunfa um movimento liberal e ele torna-se um homem célebre depois da Revolução de Setembro. Quando se instalou o liberalismo em Portugal, foi preparada pelas Cortes uma Constituição muito liberal, a Constituição de 1822. Não dava poder nenhum ao rei, quem mandava era o soberano Congresso, era um parlamentarismo total. Bom, é claro, uma Constituição era tão radical que desencadeou uma reação imediata logo no ano seguinte. Vem a Vila Francada, acabaram com a Constituição e voltou-se ao governo absoluto. E só saiu daí quando morre o rei Dom João VI e no Brasil, onde estava o sucessor do trono Dom Pedro, faz outra Constituição, que já chama-lhe Carta Constitucional. É muito menos radical, muito menos democrática. Aí, quem é soberano já não é o Congresso, o soberano é o rei. O rei tem imensos poderes, é o poder moderador. E é essa segunda Constituição, essa Constituição monárquica, que entra em vigor com o triunfo das armas liberais. Bom, mas claro que havia sempre os mais radicais, mais fundamentalistas, que queriam, não, a boa Constituição é a antiga, é de 1922. Essa é que faz do povo o verdadeiro soberano. O povo, representado, claro, pelos deputados que estão em São Bento. É essa gente partidária da Constituição radical que faz a Revolução de Setembro de 1836. Essa revolução acaba portanto, com a Carta Constitucional, com a Carta Monárquica, e propõe-se fazer outra Constituição. E é nessa altura que o jovem Alexandre Herculano, até aí desconhecido de toda a gente, publica, aliás anonimamente, um livro a que já dá um nome solene, A Voz do Profeta. E ele depois inclui isso nos opúsculos, e é aqui que eu os li, mas é realmente uma coisa terrível. Eu vou-lhes ler as primeiras palavras. O Espírito de Deus passou pelo meu espírito e disse-me: vai, e faz ressoar nos ouvidos das turbas palavras de terror e de verdade. E eu obedeci ao meu Deus no meio dos punhais dos assassinos. Povo,
breve soará a tua hora extrema. O anjo exterminador vibra sobre ti a espada da assolação e tu danças e folgas, ébrio das tuas esperanças. Esta terra que pisas, crês que é um solo remido por tuas mãos? Olha que é um sepulcro. Amplo é o sepulcro de um povo. Em breve tu lá cairás para sempre. Eu não continuo a leitura. Estão a ver, isto é um estilo solene, bíblico. Aliás, diretamente inspirado por um livro que nessa altura fazia muito bem, o Lamennais, As Paroles d'Incroyant, do Lamennais, um padre francês, era neste género, assim uma espécie, um profeta, um grande profeta, que está a profetizar a morte e o desaparecimento do povo português, porque fez a Revolução de Setembro. Quer dizer, porque quis voltar à Constituição Democrática de 1822. A verdade é que estas palavras, este romantismo, isto chamou a atenção de toda a gente. Quem é aquele rapaz que escreve assim? Isto esgotou-se, foi uma sensação. O livro, A Voz do Profeta, teve até uma segunda série. Era sempre a mesma palavra, terrível, terrível. Bom, isto teve tanto resultado, chamaram logo para dirigir uma revista que nessa altura se fundou e que é muito importante. Eu tenho aqui, é o Panorama. Panorama é a primeira revista de cultura geral, um certo enciclopedismo e ao mesmo tempo de educação política que se publica em Portugal. Herculano escreve tudo e escreve sobre tudo, desde assuntos de física, assuntos de história, assuntos de biologia, raças, países, raças estranhas, tudo isto ele escreve, são as cidades diferentes, os navios. Bom, esta revista, isto foi muito importante porque chegou, logo no quinto número atingiu 5.000 exemplares, o que era espantoso. Imaginem, 5.000 exemplares. Isto quer dizer que já havia em Portugal pelo menos 5.000 famílias burguesas. E é essa gente que se delicia com esta cultura geral, com este olhar sobre o mundo. Bom, mas mais, o próprio governo contra o qual ele tinha escrito aquelas palavras terríficas, chamou e fala o redator do Diário do Governo. O Diário do Governo nessa altura não era como hoje só tem prosa lá dos ministérios. Nessa época também tinha prosa literária e propaganda política. E ele aceita ser redator do Diário do Governo. Mas, pouco depois, em 1839, o rei consorte, Dom Fernando de Saxe-Coburgo, também entusiasmado com o talento deste jovem, que nessa altura tem 29 anos, chama-o e nomeia-o diretor das Reais Bibliotecas. É aí, e já com um prestígio enorme, que ele começa a sua carreira literária. E começa a fazer romances históricos, mas, em primeiro lugar, ele, além de escrever muito bem, é um homem superiormente inteligente. Tem realmente uma agudeza de visão que toda a gente respeita e começa a sua obra de romances históricos, romances que ainda hoje são célebres, como, por exemplo, o Eurico, o Presbítero, como o Bobo, como o Monge Cister, que são os 3 romances mais célebres. Mas ele, para fazer isso, vai estudar minuciosamente as épocas em que se passava a ação. E tudo quando ele faz é documentado. Ele lê milhares de documentos para poder fazer os romances. Lê tantos que a certa altura já pensa, bem, eu escuso fazer romances, vou fazer a própria história de Portugal. E ele começa então a redigir a história de Portugal, que só vai até ao reinado de Dom Afonso III, mas é de facto a primeira história moderna de Portugal.
uma história científica, uma história toda com base em documentos. Nós hoje discordamos de muitas coisas que lá diz, porque evidentemente é uma obra que é feita com as ideias do seu tempo. Uma história romântica, profundamente romântica. É uma história que não presta atenção aos mecanismos económicos. É uma história que, por exemplo, começa a história de Portugal com o Conde Dom Henrique, não percebe que isto já tinha raízes que vinham muito longe. Com tudo isso, é uma das obras mais importantes da historiografia nacional e sem a qual nós hoje não podemos passar. Não há nenhum professor de História, pelo menos digno desse nome, que não tenha na sua estante a História de Portugal de Alexandre Herculano. A publicação da História de Portugal provocou grandes reações, porque Herculano vinha derribar para sempre uma série de mitos e de fantasias que andavam associadas à história portuguesa. Bom, um desses mitos era o milagre de Ourique. Isso era essencial para muita gente, não se podia contar uma história sem o milagre de Ourique. E, portanto, muita gente o atacou. Ele defendeu-se a uma série de opúsculos relativos a esse assunto, até do alto dos púlpitos. Diziam que ele estava a destruir a glória e a tradição deste país. Bom, uma outra polémica, ele era um grande polemista, é sobre o casamento civil. Ele entendia que o Código devia regular o casamento religioso, porque muita gente era religiosa, mas também tinha que meter o casamento civil, porque havia muita gente que não era religiosa. Ele próprio casou religiosamente. Mas essa polémica também teve uma grande repercussão. Uma outra é a história do ensino politécnico. Ele defendeu energicamente o ensino politécnico, dizendo que em Portugal havia dois ensinos. O ensino realmente dos latins, das teologias, dos provarás, das sabentas, e o ensino da oficina, da técnica, do emprego, do desenvolvimento. E era absolutamente a favor do ensino politécnico. Foram precisos mais de 100 anos para que o ensino politécnico se implantasse em Portugal. E mesmo assim só Deus sabe com que amputações e deformações. Outra polémica é a imigração, também, em que ele tinha toda a razão. A maneira como ele vê o problema da imigração é hoje inteiramente fundada. É depois de uma vida de combatente que ele se vem refugiar aqui, nesta quinta de Valdelobos, que ele comprou com o preço dos seus trabalhos literários, e é aqui que ele se transforma no Herculano lavrador. Herculano que cria grandes vinhas e teve prémios nos seus excelentes vinhos, planta oliveiras e arranja um lagar novo, um lagar de vara vertical, em que consegue fazer um azeite extraordinariamente puro. Olha, na minha infância, ainda em Lisboa se vendia o azeite herculano. O azeite numas latas, dizia-se que era o melhor azeite português. Hoje, os herdeiros desta casa continuam a fabricar um azeite. Não tem já o título azeite herculano, mas é o mesmo azeite. E continua a ganhar medalhas de ouro e a fazer dezenas de milhares de litros por ano. Quer dizer, é a tradição de Herculano que continua. Estou a dizer-lhes isso, juntos já viram de um leito, é o leito onde ele expirou em 1877. Tinha 67 anos. Aqui a família conserva esta relíquia, as últimas pantufas que ele calçou, o barrete que ele tinha na cabeça. Bom, e esta história, morreu deitado além, a olhar para a janela e a dizer: abra os vidros, deixem-me ver as árvores.